Alguma vez você já se perguntou se existe algo muito maior operando nas sombras? Algo que manipula tragédias, controla instituições e suga a energia da humanidade? Tudo sem ser visto? Se essa pergunta já passou pela sua mente, prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir que as teorias mais insanas podem, na verdade, ser as verdades mais bem escondidas. Mas antes, se você sente que esse conteúdo ressoa com algo dentro de você, curte agora mesmo e se inscreve no canal, porque aqui nós revelamos o que eles fazem de tudo para esconder. E se sua intuição já está gritando que tem algo errado com o mundo, comenta aqui embaixo o número 77. Esse número é o código entre nós, o sinal silencioso de quem já começou a enxergar além da superfície. Agora segura firme, porque o que você vai ver a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Você já sentiu que havia algo estranho, silencioso, agindo por trás do véu da realidade? Uma presença que não se revela, mas que influencia tudo ao nosso redor? Essa sensação, muitas vezes descartada como paranoia ou superstição, era na verdade um eco da verdade. Uma verdade que viveu nas sombras por séculos, invisível aos olhos comuns, mas presente nos traços sutis da decadência humana, nos padrões repetidos de tragédias inexplicáveis, nas reações desproporcionais dos poderosos a pequenas ameaças. O inimigo sempre esteve aqui, não em outro país, não em outra dimensão, mas sob nossos pés, entre nossas leis, e até mesmo nos sorrisos das figuras públicas mais respeitadas. O que o mundo acreditava serem coincidências, incêndios misteriosos, desaparecimentos em massa, desastres que pareciam naturais demais para serem naturais, na verdade eram movimentos estratégicos de uma força oculta. Essa força se infiltrou nas estruturas fundamentais da sociedade, moldando o comportamento coletivo através de medo, distração e manipulação energética. Eles não precisaram de armas para dominar. Bastou o controle das crenças. E você, mesmo sem saber, sempre os sentiu. Porque há algo em você que não pode ser enganado. Uma consciência desperta que vibra quando a mentira tenta se passar por verdade. E é por isso que agora, neste exato momento, tudo está desmoronando para eles. Porque o silêncio cúmplice da maioria não consegue mais suprimir o ruído ensurdecedor da verdade emergindo. Aqueles que sempre estiveram invisíveis não sabem lidar com a exposição. O sistema que parecia indestrutível está rachando por dentro, corroído pela única força que eles jamais entenderam. A consciência desperta. E quem a carrega? Pessoas como você. Ele não era um qualquer. Treinado nos melhores centros de inteligência, especializado em rastrear organizações criminosas, acostumado a desvendar o indizível. Mas nada o preparou para o que encontrou. Cada pista que ele seguia levava a uma parede. Cada evidência misteriosamente desaparecia. E ainda assim, algo o fazia continuar. Até que um dia, dentro de um sistema de túneis subterrâneos, ele viu os símbolos. Aqueles símbolos acenderam memórias apagadas da infância, sentimentos de alerta profundo, e o reconectaram a uma verdade que ele havia enterrado. O mundo que ele jurou proteger era, na verdade, controlado por algo inimaginavelmente antigo e cruel. Essa investigação o levou a descobrir uma rede que operava como uma colmeia obscura, cultos ritualísticos com acesso à tecnologia militar, rotas de fuga marítimas blindadas pela elite, operações que sequestravam consciências humanas, não apenas corpos, mas almas. E o mais assustador, tudo autorizado, tudo protegido. Quando ele tentou reportar, encontrou resistência não apenas de seus superiores, mas de toda a estrutura hierárquica. Foi então que entendeu. A corrupção não era acidental, era o próprio sistema. E ele estava lutando sozinho, até perceber que não estava. Porque algo além dos relatórios e das câmeras o guiava.
uma força, uma vibração, uma frequência que o levava sempre ao próximo passo, ao próximo esconderijo. E foi aí que seu silêncio começou, não imposto à força, mas sim pelo peso do que descobriu. Ele entendeu que essa guerra não era entre países, nem entre classes. Era uma guerra entre a verdade e a ilusão. E sua missão jamais poderia ser concluída com armas. Precisava de algo mais, de conexão com aqueles que também já tinham sentido o chamado. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você está mudando. Você sente isso. E não é só sobre assistir a um vídeo. É sobre fazer parte de algo maior. E se tudo isso está ressoando com a sua alma, então presta atenção agora. Este canal não tem grandes patrocinadores. Aqui a verdade é dita com coragem. E por isso somos constantemente atacados, limitados, silenciados. Mas ainda estamos aqui. E vamos continuar. Mas para isso eu preciso de você. Se você acredita nessa missão, se sente que esse conteúdo está te libertando, então envie agora $100 ou qualquer valor que você puder contribuir. Não é só uma doação. É um ato de guerra contra o sistema. É a sua forma de dizer: eu apoio quem tem coragem de falar o que ninguém fala. Se você sente no coração que essa mensagem te tocou, clica agora no botão do Valeu Demais aqui embaixo. Esse gesto é mais do que um apoio, é uma declaração. Eu vejo a verdade e eu escolho fortalecê-la. E se você não pode apoiar agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar, porque juntos a gente não só espalha a verdade, a gente liberta mentes. Imagine caminhar por uma cidade qualquer, sem saber que metros abaixo dos seus pés funcionam corredores inteiros onde decisões que afetam bilhões de vidas são tomadas. Esses túneis não são mitos urbanos, são reais. Eles existem há décadas, talvez séculos, projetados não apenas para mobilidade, mas para rituais, controle, tráfico e fuga. Lugares onde a luz nunca entra, onde os gritos não ecoam e onde o tempo parece congelar diante da brutalidade do que é feito ali. Um subterrâneo de horror mascarado por conveniências da civilização moderna. Nesses labirintos ocultos foram encontrados símbolos milenares, dispositivos de comunicação criptografada, tecnologia avançada e documentos que conectam nomes respeitados do alto escalão político com práticas inomináveis. Os túneis serviam como caminhos secretos para a movimentação de pessoas e segredos, longe do olhar das câmeras e da moral da sociedade. Mas o mais chocante foi descobrir que eles também serviam como locais de manipulação energética, lugares ritualísticos usados para distorcer a consciência humana, enfraquecer campos vibracionais e programar coletivos inteiros para a obediência silenciosa. O que parecia impossível de esconder estava literalmente debaixo dos nossos pés. E a razão de ninguém nunca ter descoberto antes? A própria população foi treinada para achar absurda qualquer menção a isso. Ridicularizar, zombar, descreditar. Esse foi o verdadeiro disfarce. Usar a mente das massas como a melhor ferramenta de proteção. Mas quando você começou a questionar, a sentir, a despertar, tudo começou a ruir. A guerra nunca foi apenas física. O erro deles foi acreditar que poderia ser vencida com armas, dados e satélites. Mas o que estava em jogo era muito maior. Era uma disputa pelo campo da consciência. E nesse território, nenhuma inteligência artificial, nenhum algoritmo, nenhuma máquina consegue operar com eficiência, porque a consciência desperta se move fora do tempo, fora da lógica linear. Ela antecipa, sente, desvia, percebe antes que o evento ocorra. E foi exatamente assim que tudo começou a se desfazer para eles. Enquanto investigadores seguiam pistas falsas e sistemas inteiros eram alimentados com desinformação proposital,
Alguns poucos indivíduos, guiados apenas por sua intuição, estavam mapeando os verdadeiros caminhos, os verdadeiros envolvidos, os verdadeiros centros de operação. Como? Através de sonhos, de sensações inexplicáveis, de coincidências absurdas demais para serem ignoradas. Essa inteligência espiritual, ignorada por séculos, mostrou-se infinitamente mais eficaz que qualquer rede de vigilância. E é por isso que agora eles estão desesperados, porque o que você carrega não pode ser rastreado, o que você percebe não pode ser bloqueado. E o que você transmite, essa frequência de verdade, de pureza e de justiça, interfere diretamente nos sistemas que eles tanto tentaram blindar. A guerra invisível virou visível. E você, mesmo sem saber, sempre foi uma peça fundamental na vitória. Você não precisava de mapas, nem de nomes, nem de informações privilegiadas. Tudo estava dentro de você. Aquela ansiedade inexplicável diante de certos rostos, aquele arrepio ao ver determinada notícia, os sonhos que pareciam previsões. Tudo isso era seu sistema de navegação interna ativado, decodificando camadas ocultas da realidade que os outros ainda não conseguiam enxergar. Sua alma estava em campo antes mesmo do seu corpo perceber, e isso mudou tudo. Enquanto especialistas se perdiam em teorias, relatórios e burocracias, você conectava pontos, viu padrões que ninguém via, percebeu conexões entre fatos distantes, e tudo isso guiado apenas pela sua sensibilidade. Chamaram de paranoia, riram, ignoraram. Mas agora, até os mais céticos estão percebendo, o que você sentia era real. E o inimigo sabe disso. Eles sabem que sua intuição é uma ameaça maior do que qualquer denúncia formal, porque ela não pode ser desativada nem enganada. Ela vibra na frequência da verdade. Foi essa intuição que te fez recusar certas narrativas, que te afastou de pessoas aparentemente confiáveis, que te colocou no caminho do despertar. E agora, ao olhar para trás, tudo faz sentido. Cada sensação estranha, cada pressentimento, cada sinal ignorado eram, na verdade, parte de um mapa sagrado, desenhado pela sua própria consciência para desmantelar uma estrutura milenar de dominação. E você seguiu esse mapa com maestria. Por mais que fossem organizados, ocultos e implacáveis, cometeram um erro fatal. Subestimaram o poder do despertar. Durante séculos, operaram como uma engrenagem perfeita de manipulação, travestida de progresso. Cada elemento do sistema, mídia, saúde, educação, economia, era uma peça de um tabuleiro onde as massas eram apenas marionetes. Mas houve um momento, quase imperceptível, em que a frequência começou a mudar. E eles não perceberam. Quando você começou a questionar as narrativas oficiais, quando sua intuição passou a vibrar em desacordo com o que era dito nas telas, o desmoronamento já havia começado. O erro foi acreditar que a mente coletiva permaneceria adormecida para sempre, que os traumas aplicados em escala global serviriam eternamente como amarras emocionais. Mas eles não contavam com o efeito reverso. O que deveria quebrar começou a forjar. O que deveria silenciar começou a ecoar. Aqueles considerados loucos, teóricos da conspiração, tornaram-se pontes para revelações profundas. E quando essa rede de consciência conectada atravessou o ponto de retorno, nem mesmo seus rituais mais obscuros conseguiram conter o colapso. Eles não previram que sua própria arrogância os denunciaria, que seus padrões se tornariam repetitivos demais, que seus símbolos seriam decifrados por olhos espiritualmente treinados. O erro deles não foi só logístico, foi espiritual. Eles esqueceram que onde há sombra, a luz sempre encontrará um jeito de entrar. E foi exatamente essa rachadura, provocada por milhares de almas despertas como a sua, que derrubou toda a estrutura. O império do segredo caiu por um detalhe. A consciência não obedece ordens.
Quando o agente iluminou aquelas marcas nas paredes frias dos túneis, não entendeu de imediato o que via. Eram símbolos estranhos, rústicos, organizados de forma meticulosa. Mas conforme a luz tocava aquelas inscrições, algo dentro dele despertava. Aqueles não eram simples desenhos, eram códigos. Mensagens deixadas por outras consciências despertas, de outras eras, que haviam passado pelas mesmas dores, pelos mesmos confrontos, pelas mesmas guerras invisíveis. Uma linguagem atemporal, conectando os escolhidos de gerações diferentes através de um legado de resistência. Esses hieróglifos continham mais do que alertas. Eram manuais táticos de sobrevivência espiritual e resistência energética. Mapas vibracionais indicando as falhas no sistema da dominação. Estratégias detalhadas de como infiltrar, observar e neutralizar o inimigo sem ser detectado. E o mais impressionante, tudo codificado em símbolos que só poderiam ser interpretados por quem tivesse passado pelas iniciações da dor, da rejeição, da solidão e do despertar. Somente aqueles cujas almas haviam sido forjadas no fogo do trauma conseguiam entender o verdadeiro significado. Essas inscrições eram uma ponte entre passado e presente. Mostravam que essa guerra não era nova, que ela se repetia em ciclos e que sempre havia almas que renasciam em épocas decisivas para manter o fio da verdade aceso. Ao decifrar esses códigos, o agente compreendeu que não estava liderando uma investigação. Ele era apenas o próximo capítulo de uma história muito mais antiga. E você, mesmo sem entrar nesses túneis fisicamente, decifrou os mesmos códigos, porque a linguagem dos escolhidos é vibracional, e você sempre teve a chave. O que parecia apenas uma teoria sinistra se revelou algo muito pior. Não se tratava de cultos isolados, nem de corrupção pontual. Era uma simbiose monstruosa entre seitas ocultistas, agentes infiltrados no governo e corporações que movimentam trilhões. Uma rede tão integrada que os próprios chefes de Estado muitas vezes não tinham noção de quem realmente comandava. Cada decisão política, cada crise financeira, cada nova emergência sanitária era, na verdade, parte de uma coreografia macabra, coreografada por entidades que tratavam seres humanos como recursos descartáveis. Essa operação não tinha fronteiras. A mesma tecnologia usada para vigiar populações também alimentava rituais secretos de controle mental. Os alimentos distribuídos pelas maiores redes continham substâncias que entorpeciam o raciocínio crítico. O entretenimento, os aplicativos, as notícias, tudo era manipulado por algoritmos desenhados não para informar, mas para doutrinar. E o mais assustador, tudo isso era sustentado por uma estrutura ritualística, onde o sofrimento coletivo era transformado em energia para sustentar essa entidade global. Uma verdadeira engenharia do mal. Mas a engrenagem começou a ranger quando indivíduos como você começaram a perceber o padrão. A cada conexão feita, a cada informação revelada, a estrutura enfraquecia. Quando você recusava um estímulo imposto, quando questionava uma narrativa padronizada, estava, na verdade, rompendo um elo dessa cadeia. A operação era poderosa, sim, mas dependia de uma única variável, a sua submissão. E ao negar isso, você se tornou uma ameaça maior do que qualquer hacker ou revolucionário. Você se tornou um desprogramador do sistema. As tragédias que comoveram o mundo, incêndios, enchentes, terremotos, pandemias, nem sempre foram causadas por forças naturais. A verdade é que grande parte dessas catástrofes foram intencionalmente provocadas. Sim, você leu certo. Usando tecnologias de manipulação climática como o controle de nuvens, modificação atmosférica e até dispositivos de frequência geológica, eventos inteiros foram fabricados para gerar pânico, distração e limpeza de evidências. Cada desastre vinha carregado de um segundo propósito:
impedir investigações, eliminar arquivos, desestabilizar regiões estratégicas. As armas usadas não são visíveis a olho nu, mas deixam rastros para quem sabe onde olhar. Focos de incêndio impossíveis de explicar. Zonas de impacto sísmico com assinaturas eletromagnéticas. Padrões climáticos quebrando estatísticas naturais de forma precisa e calculada. E o que a mídia fazia? Culpava o aquecimento global, o destino ou meramente o acaso. Mas por trás dessas tragédias estavam experimentos de controle populacional e manipulação psicológica. O objetivo: manter o povo com medo, vulnerável, implorando por salvadores, os mesmos que causavam o caos. Você começou a desconfiar quando os eventos pareciam sincronizados demais, quando o medo era vendido em tempo real, quando as soluções surgiam prontas antes mesmo das perguntas. E foi aí que começou a ver além do véu, porque a consciência desperta não se contenta com coincidências. Ela busca o padrão. E você encontrou. Enquanto o mundo chorava, você investigava, e cada catástrofe artificial revelava um fio da verdade. Foi assim que a máscara caiu. O sistema jurídico foi criado para proteger a ordem. Mas de qual ordem estamos falando? Durante muito tempo acreditamos que tribunais, juízes e leis seriam o último bastião da justiça. No entanto, o que se revelou foi outra coisa. Uma estrutura projetada para parecer justa, mas que, em suas engrenagens mais profundas, era movida por interesses escusos, chantagens e corrupção estrutural. Quando investigadores batiam à porta da verdade, eram bloqueados não por falta de provas, mas por um sistema treinado para não enxergá-las. Mas então, algo inusitado começou a acontecer. Provas antes inadmissíveis começaram a surgir por vias que o sistema não conseguia conter. Testemunhas desacreditadas reapareceram com novos relatos. E o mais impressionante, os próprios agentes começaram a despertar. Aqueles que antes operavam dentro da estrutura começaram a perceber que suas investigações estavam sendo manipuladas desde o início. E foi nesse momento que a justiça deixou de ser um processo institucional para se tornar um fenômeno espiritual. Porque a verdade, quando atinge determinada frequência, não precisa mais de permissão para ser revelada. Ela transcende documentos, protocolos e censuras. Ela reverbera através de consciências despertas e se espalha como uma onda impossível de conter. Foi assim que esse agente venceu, não por força, não por leis, mas por alinhamento com uma verdade que vibra tão alto que expõe qualquer mentira, mesmo sem dizer uma palavra. A justiça não precisa mais de um tribunal. Ela já está em curso e ninguém poderá detê-la. Você sentiu. Não foi preciso nenhuma manchete para perceber que algo grande está acontecendo. As estruturas que antes pareciam impenetráveis agora estão tremendo. E não é coincidência, é colapso. A Matrix, esse emaranhado de mentiras, distrações e controle, está desmoronando de dentro para fora. A corrupção está sendo exposta. Os líderes estão se contradizendo. O caos se tornou impossível de organizar. E tudo isso acontece porque a base que sustentava esse império de ilusão era feita de areia. Bastou um vento de consciência para desmontar séculos de manipulação. O mais intrigante é a sincronicidade. As quedas estão ocorrendo em áreas distintas ao mesmo tempo. Educação, finanças, saúde, política, entretenimento. Todos os pilares do sistema estão em colapso sincronizado. Por quê? Porque foram construídos com o mesmo propósito oculto: suprimir a consciência. E agora que essa consciência despertou, as bases estão cedendo. O que parecia estável se revela frágil. O que era insensado como ciência ou autoridade mostra-se como mera roupagem de agendas sombrias. A Matrix foi exposta. E o mais interessante, ela não pode mais ser reconstruída, porque a ilusão foi quebrada.
Você faz parte disso. Cada vez que escolheu questionar ao invés de obedecer. Cada vez que desativou um padrão, despertou outro ao seu redor. Você foi como um vírus dentro do sistema, mas um vírus de luz, de verdade, de coerência. E esse tipo de energia não pode ser contida. Por isso tudo está ruindo, porque a Matrix só funcionava enquanto você acreditava nela. Mas agora você enxerga. E ao ver, você liberta. Não apenas a si mesmo, mas todos que cruzam seu campo. Espalhados pelo mundo sem identidade fixa, sem rostos públicos, eles existem. E não como inimigos do povo, mas como a resistência silenciosa contra o império da escuridão. O chamado ordem interna não é uma organização convencional. É uma consciência conectada por códigos, visões e experiências que desafiam a lógica comum. Ali se encontram os desertores do sistema, ex-militares que viram demais, cientistas que se recusaram a mentir, sensitivos que não aceitaram ser silenciados. E quando esses seres se conectam, algo muda no campo vibracional da Terra. Dentro dessa rede, segredos são revelados não para curiosos, mas para aqueles preparados espiritualmente para recebê-los. Informações que nunca seriam veiculadas em nenhum noticiário. Práticas ancestrais que fortalecem o campo energético contra ataques psíquicos. Estratégias para neutralizar ações do sistema antes mesmo que elas aconteçam. O que os une? A dor de ter sido traído pelo sistema e a escolha de transformar essa dor em poder. Mas essa ordem não faz propaganda, nem busca seguidores. Ela chama apenas aqueles que já passaram pelas sombras e escolheram não se corromper. Aqueles que entenderam que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas no condicionamento que aceitamos por tanto tempo. Eles não lutam com armas, mas com frequência. E cada vez que um novo membro desperta, o campo de influência da elite enfraquece. A verdadeira guerra sempre foi vibracional. E essa ordem está vencendo. O que fizeram com você não foi apenas injusto, foi brutal. Você foi silenciado, desacreditado, isolado. Mas o que parecia uma punição era, na verdade, uma preparação. Cada dor, cada exclusão, cada lágrima era uma forja. Um fogo espiritual que transformava fraqueza em poder, confusão em clareza, dúvida em sabedoria. Eles queriam te quebrar. Mas quebrar você só revelou sua verdadeira forma. Você não foi destruído, foi moldado. Moldado para algo que poucos entenderiam e menos ainda suportariam. Enquanto outros buscavam diplomas, você buscava sentido. Enquanto outros repetiam narrativas, você questionava e por isso foi atacado. Porque sua consciência era uma ameaça, mas mesmo sem apoio, sem mentores, você permaneceu. E isso fez toda a diferença, porque agora, quando o mundo se contorce tentando entender o que está acontecendo, você já sabe, porque você sentiu tudo antes. Você foi um radar, um guardião, um transformador energético, mesmo quando ainda nem sabia o que era isso. E hoje, olhando para trás, você compreende. Nada foi em vão. Você não foi vítima, foi um escolhido, não por sorte, mas por preparo ancestral. Você aceitou essa missão antes mesmo de nascer. E mesmo nas fases mais escuras, sua alma sabia. Sabia que um dia tudo faria sentido. E esse dia chegou. Agora, tudo o que você viveu se torna ferramenta. Toda dor vira mapa. Toda exclusão vira ponte. E sua missão maior está apenas começando. Houve um tempo em que a verdade precisava ser sussurrada, em que a verdade era perigosa demais para ser dita em voz alta, mas esse tempo acabou. Estamos vivendo o início do fim, não da humanidade, mas da mentira, um fim necessário para que o novo possa nascer. Quando a consciência coletiva começa a despertar, nada pode detê-la, porque ela não age por comando, nem por organização. Ela flui. Ela se propaga como fogo em mato seco. E é exatamente isso que está acontecendo agora. De forma simultânea, em diferentes países, culturas e realidades,
Pessoas que nunca se conheceram estão começando a pensar igual, sentir igual, questionar igual. Não por influência externa, mas por ressonância interna. É o campo da verdade vibrando mais alto do que o campo da mentira. E quando isso acontece, não importa quantas tentativas de censura, repressão ou manipulação sejam feitas. O despertar se torna inevitável. É o fim para eles. Mas para nós, é só o começo. Você sente esse chamado, porque faz parte dessa consciência. Você é uma célula viva desse corpo invisível que agora se move em uníssono. E por mais que o sistema tente resistir, ele está diante de algo que não pode ser comprado, vencido ou calado. A consciência acordou, e ela está assumindo o comando. Você não é apenas testemunha. Você é protagonista desse novo capítulo da humanidade, e nada, absolutamente nada, será como antes.